sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Carla do Tramê Ateliê de Crochê Moderno. E hoje eu vou contar pra vocês a história de como eu comecei o meu ateliê. Então senta que lá vem história. Enquanto isso, pega já aí o seu crochê, a sua agulha, pega também a sua água, porque vamos conversar. Bom, foi o seguinte, gente, eu estava morando fora. Morei nos Estados Unidos por quase 10 anos. E lá eu não fazia crochê. Fiz de tudo um pouco, isso é papo para outro vídeo, mas só para contextualizar, tá? Basicamente lá eu dirigia, eu fazia depilação, porque eu também sou depiladora, fazia de tudo um pouco e voltei embora com meu marido. Tá? Eu sou do Espírito Santo, meu marido do Paraná, a gente se conheceu lá, decidimos voltar juntos e aí estamos. Voltamos em fevereiro de 2025. Tá? E quando a gente voltou, a gente tava procurando ali algo que a gente pudesse fazer. A gente se preparou, né, pra gente vir embora e a gente conseguir trabalhar com algo que a gente gostasse. Basicamente, a gente queria trabalhar com a internet, algo que nos desse, né, liberdade aí pra gente poder viajar, coisa que a gente gosta muito de fazer. Inclusive, eu tenho um outro canal aqui que tá parado no YouTube, que foi de quando fizemos a nossa viagem de motorhome pelos Estados Unidos, que também é papo, né, pra outro vídeo. Eu posso contar isso mais em detalhes pra vocês. Mas a gente sempre quis trabalhar com algo que a gente gostasse. Então eu já tentei de tudo, vender muitas coisas na internet, mas nada meio que dava certo. Eu sempre escutava assim: ah, você tem que fazer aquilo que você gosta para dar certo, tem que fazer aquilo que você gosta. Mas do que eu gostava, né? Eu só gostava de viajar, né? Mas não tinha dado muito certo fazer o YouTube lá com as viagens. Aí, pois bem, quando a gente chegou, o que aconteceu? A gente tinha... a gente veio morar no Paraná, lá onde mora a família do meu marido. E ele tem uma família muito grande. E daí, a gente não trouxe presente pra ninguém. Porque assim, era mudança, né? De quase 10 anos morando fora. Então, a gente tinha bastante coisa pra trazer. Então, assim, não dava pra ficar trazendo presente pra ninguém. Era muita gente pra gente poder trazer presente. Então, a gente não trouxe. Então, nós estávamos morando lá na casa dos meus sogros, né? Passando um tempo lá com eles, logo que a gente chegou. E eu fui conhecendo toda a família. E lá no interior do Paraná, pelo menos, né? Posso dizer por lá, as pessoas têm o hábito de... Toda vez que a gente ia na casa de alguém, montava-se aquela mesa de coisas maravilhosas para comer. E sempre tinha ali um cestinho, né, com os pães caseiros, as tortas, as cucas e tudo mais de maravilhoso. Aí eu pensei, acho que eu já sei o que eu vou fazer. Então, eu tava com vontade, né, falei, vou voltar a fazer um crochêzinho, tô aqui meio, né, à toa, por que não? Aí fui com a minha sogra, lembro como se fosse ontem, isso já tem mais de 6 meses. A gente foi lá na lojinha, lá na cidade dela só tem 2 ou 3 armarinhos. Aí a gente foi em um e aí eu comprei um rolo de barbante, porque eu já gostava de trabalhar com barbante. Eu aprendi a fazer crochê, na verdade. Vamos pausar aqui, deixa eu voltar a fita. Eu devia ter uns 10, 11 anos de idade, quando eu aprendi a fazer crochê com a minha irmã Graciele. Ela fazia... crochê com linha Cleia, Anne, essa linha mais fina, e foi assim que eu aprendi. Então, eu adorava fazer crochê, eu fazia na escola, comecei a fazer borrachinha de cabelo, depois eu fiz tiarinha, acho que tiara foi a primeira coisa que eu fiz, assim, uma faixinha. Minha mãe comprou uma linha azul pra mim e uma linha vermelha pra minha irmã. Outra irmã, a Juliana, sem ser a Graciele. E aí... a gente começou aí a fazer, ela comprou uma agulha para cada uma, né? Então, nós aprendemos e começamos a fazer. Então, eu fiz essa tiarinha de cabelo, depois eu fui fazendo xuxinha de cabelo, a gente vendia xuxinha de cabelo na escola, bolsinha de moedinha. Eu sempre tive essa coisa meio empreendedora. Na época eu era escoteira e eu tinha que pagar, né, meus passeios, minhas viagens, as coisinhas do uniforme. Então, eu vendia de tudo. Eu vendia Avon, eu fazia esse crochê aí. Eu me lembro, gente, do meu primeiro cheque que eu ganhei na vida, da minha professora de ciências. Eu tinha 11 anos, eu lembro disso, porque era na 5ª série. Na hora do recreio, as crianças saíam correndo para poder ir para a cantina e eu ia lá pro corredorzinho ali perto da sala dos professores, ficava lá bem quietinha, sentadinha, fazendo meu crochê. E aí essa professora me encomendou 8 borrachinhas de cabelo, xuxinha, né, como eu chamo, para dar para as sobrinhas dela. E eu me lembro até hoje, gente, eu tenho 39 anos e eu lembro disso. Eu tinha 11 anos. Ela me deu um cheque, tá, de R$16. Era R$2 cada borrachinha de cabelo.
E a minha mãe me levou no banco, era no Bradesco, pra trocar o cheque. No começo eu nem queria, eu queria guardar aquilo. Ai, meu Deus, mas aí, enfim, eu fazia imã de geladeira, de borboletinha, várias coisinhas e vendia. Depois eu comecei a ir pro barbante, foi aí que eu conheci o barbante. Juntei com outras colegas, a Priscila, a Thalina, e a gente fazia muito crochê. A Geisiane também. Ixi, nem vou começar a falar, senão... Aí eu já tava mais adolescente, então a gente fazia aquelas bolsinhas assim, de lado, carteirinha, sabe? Com um botãozinho de madeira, depois umas maiores para colocar os livros da escola, e assim fui fazendo. Fazia muita barrinha também para saia de crochê, para bermudinha. Ai, gente, chapéuzinho, meu Deus do céu. Tô voltando aqui a fita junto com vocês. Fazia muita coisa. Mas tá, aí a gente vai crescendo, né? Fui ficando mais velha ali, faculdade, já não tava tendo mais muito tempo pra fazer crochê. E aí fui parando, gente, foi parando, a vida foi me engolindo e parei. E aí foi isso, corta de novo pra 2025, 38 anos, né? Quando eu tinha ano passado. E aí eu comprei então o rolo de barbante, porque foi a última coisa que eu tinha trabalhado, né, anos atrás, e uma agulha. E comecei a fazer. A primeira coisa que eu fiz foi um suplá, seguindo ali o tutorial da internet. Eu peguei um gráfico e fui fazendo ali o suplá. Porque na minha época eu usava revista, não tinha internet. Eu usava muita revista, pegava aqueles gráficos, então eu já sabia, né, olhar gráfico. Então a primeira coisa que eu fui fazer era gráfico. Eu nem tinha me tocado que existia esse negócio de tutorial, vídeo aula, essas coisas. Fiz ali então a primeira peça, ali um suplá, pra ver se eu consigo postar a foto aqui pra vocês na edição desse vídeo. E deixei ali na minha sogra. Falei, vamos ver. Só que lá na minha sogra, eles não tinham o hábito de usar o jogo americano, de botar aquela mesa posta tradicional. Lá era toalha de mesa na mesa, né? Aquela coisa que você já conhece, bem assim, aconchegante mesmo, de interior. E aí, eu falei, não vou fazer isso. Então eu fiz só aquela peça, falei, vou fazer outra coisa. Aí eu fiz, o que eu fiz com aquele barbante? Eu fiz uma bolsinha. Nem sei o que eu fiz mais alguma coisa, que agora, mas não foi, eu quero chegar no cesto de fio de malha, mas não foi o cesto que eu fiz uma outra, eu fiz uma bolsa pra mandar pra uma amiga minha, uma bolsinha de lado, com tampa de girassol, fiz uma outra bolsinha pra uma outra amiga que eu mandei lá pros Estados Unidos, verdade. E aí sobrou um pouquinho daquele fio, eu fiz uma bolsinha que depois virou um cachepozinho pra uma planta lá da minha sogra, que a gente ficou morando lá um tempo, né, fui fazendo as coisas pra ela. E aí... beleza. Eu olhando na internet, né, voltando à história do pão lá na mesa e tal, eu falei, vou fazer um cesto. Vou ver um modelo. Aí quando você começa a pensar, né, a internet, né, os algoritmos, eles descobrem e simplesmente começam a te mandar coisas. E aí me mandou uma foto que eu fiquei apaixonada. Que depois eu vi que era até da ChatGPT, sabe? Nem era algo feito real. Mas eu tive a ideia, era um cestinho de pão, tinha ali o porta-talheres, porta-guardanapos, tudo feito em fio de malha. Só que eu nunca tinha ouvido falar em fio de malha na minha vida. Falei, ué, gente, mas o que é isso? Parece crochê, mas tá muito grande esses pontos. O que é isso? Aí eu fui investigar, né, fuçando ali na internet, peguei aquela imagem, comecei a buscar ali outras coisas e descobri o fio de malha. Eu falei, não, eu quero esse trem. Aí minha sogra me levou de novo lá no armarinho, a gente foi lá, eu falei, eu quero um fio de malha. Aí a moça perguntou, você quer o prêmio ou o residual? Eu falei, como é que é? Aí eu tenho que escolher. Aí ela me deu uma explicação ali básica, ela não entendia muito bem de crochê, mas ela me explicou que o residual tinha alteração de espessura, tinha amarração, alteração de cores, e o prêmio não. Aí eu falei, vou começar, né? Vamos começar com o residual, vai que, né? Eu não gosto desse troço, porque o residual também é mais barato. Aí comecei, e aí nasceu o primeiro cesto. Fiz o primeiro cestinho, né, de pão, lá pra minha sogra. É a primeira foto, inclusive, do meu Instagram, quando eu abri o ateliê oficialmente. Esse cestinho depois eu desmanchei ele completamente, eu não tava gostando dele. Desmanchei, fiz de novo. Até usei o barbante pra fazer o fundo. Enfim, o bom do crochê é isso, né? Que a gente pode fazer, desmanchar, fazer, desmanchar. E assim foi. Eu amei trabalhar com fio de malha, amei, né? Pra quem não conhece fio de malha, é esse daqui que eu tô usando, ó. Esse aqui é um premium, ele tem 25 milímetros, é o da Fisher. Vou deixar o link aqui pra vocês, se você tá começando agora. É o melhor fio pra começar,
tá? Quando fala 25 milímetros é porque ele tem 2,5 centímetros e ele não tem emenda, não tem variação de espessura. Essa cor aqui é a chocolate, que eu amei, tá? E aí, ó, enquanto nós estamos conversando, ó, aí temos o quê? 10 minutos de vídeo. Vambora! Como é que tá aí o seu crochê? Vou até tomar uma aguinha, já que eu fiz uma pausa, né? Então, eu amei trabalhar com fio de malha. Eu falei, ai, quero fazer mais coisas. Então, o que que eu pensei? Aquele cestinho que eu fiz lá pra minha sogra, ele era redondo. E os pães que ela fazia era estilo pão de forma, retangulares, não cabia naquele cesto. Aí eu falei, ai, gente, eu fiz o cesto, não vou botar o quê naquele cesto? Tinha que se cortar o pão pra usar só a metade, né? Que também fica lindinho. Mas ela sempre fazia bastante pão, porque a casa sempre tá cheia, sempre tem gente, então era o pão inteiro que ia praticamente de uma vez. Aí eu pensei, ela tinha uma cesta de palha, uma cesta com fundo assim de madeira e de palha. Eu falei, ai, se a gente fizesse uma cesta dessa de crochê? E ela embarcava também nas minhas ideias, né? Ah, vamos fazer. Mas eu fiquei pensando, como, gente? Como que eu vou fazer? Eu nem sabia, gente, que na internet já tinha tudo, sabe? Aqueles kits maternidade com aquelas bandejas, nem passaram na minha cabeça. Eu sozinha ali fiquei quebrando minha cabeça como que eu ia fazer com a bandeja. Aí eu pensei assim, ah, vamos fazer só as laterais de crochê, a gente usa esse fundo aqui. Depois eu pensei e falei, não vai dar certo, porque a bandeja ela vai subindo assim, as paredes é meio que na diagonal, eu não vou conseguir, isso vai dar muito trabalho. Acho melhor, aí ela falou assim, ah, vamos tirar então essa lateral aqui, e aí você usa só o fundo. Falei, ai meu Deus, mas vai estragar a bandeja dela, depois não fica bom. Falei, não, vamos começar do zero então, vamos fazer o fundo e tudo. Falei, tá, só que lá na cidade não tem loja de MDF. Aí eu pensei, caramba, e agora? A gente precisa arrumar um fundo. Eu falei pro meu sogro, falei, vamos arrumar madeirinha, não sei do que. Ah, daí vamos pegar um Eucatex. Aí pegou lá uns fundos de pallet do mercado que tinha lá em volta. Não, mas veio muito sujo. Daí eu falei, não tem como usar isso. Vai ficar muito feio, né, pra botar comida, não. Aí, eu não sei, a gente passeando lá no centro, numa lojinha dessas, lá é do 12 que chama, que vende umas coisinhas mais baratas, eu vi umas caixas de MDF. Gente, vocês não vão acreditar no que eu fiz. Eu comprei a caixa, eu falei, sogra, essa caixa aqui é do tamanho, né, da tua cesta. Ela falou, era uma caixa, gente, uma caixa de MDF, tipo uma caixa de sapato, assim, com a tampa. E assim começou a produção das minhas bandejas. Eu levei aquela caixa pra casa, peguei um estilete e eu fui tirando de fora a fora toda aquela cola até que se destacasse. E aí eu tinha o fundo e tinha a tampa, né? Ou seja, dava pra fazer duas bandejas. Falei, bom, e agora? Eu preciso fazer os furos para começar a fazer o crochê aqui. Eu já tinha essa noção, né? Porque eu já fiz muito biquinho em pano de prato. Então eu sabia que eu tinha que ter alguns furos para eu começar a fazer o meu crochê ali. Porque não tinha como eu fazer uma faixa e colar ali em cima. Não ia dar certo. Aí eu pensei, meu marido falou, vamos fazer com a furadeira. Falei, vamos fazer com a furadeira. Então peguei, comecei a marcar bolinha por bolinha aonde seriam os furos do crochê, os furos para eu conseguir passar ali o meu fio. Gente, eu não sabia que vendia. Você deve estar pensando, mas já vende pronto. Eu não sabia, gente. Eu tinha recém voltado pro Brasil. Isso foi mais ou menos em agosto, eu acho. Opa, minha agulha caiu. Isso eu acho que foi ali por julho, agosto, mais ou menos, sabe? Tinha pouco tempo que eu tinha voltado, eu não tava nessa coisa de crochê, assim. Então, eu não sabia que tinha. Então, esse foi o meu jeito criativo de resolver o negócio. Aí, a gente pegou ali, eu fui fazendo com a régua, mais ou menos onde dava pra fazer os furos. Meu marido fez o furo, todos os furos. E aí, eu comecei a fazer o crochê, né? Com aquele fio de malha que eu tinha comprado. Só que aquele fio de malha que eu tinha comprado, ele era muito grosso, lembra? Ele era residual. Então, ele não passava ali naquele fio. Então, eu tive que ir lá e comprar outro. E aí, foi a primeira vez que eu usei o prêmio. Aí, eu comprei o da Círculo, né? E fiz
a bandeja, gente. Aí começou todas as dificuldades, né? Porque eu não tinha tutorial, fui tentando fazer na minha cabeça, fazia de um jeito, ficou aparecendo os furos, depois as laterais não ficava bem bonito, a quina não tava ficando direito. Enfim, eu sei que dali eu fiz e desfiz mais de 10 vezes a mesma bandeja, até ficar assim, aceitável. Aí eu falei, ai, que legal. Aí a outra tia viu também, né, tinha esse mesmo hábito, eu falei, vou fazer uma pra você. Aí fui lá com a outra parte da bandeja, né, a tampa, fiz a mesma coisa. Furamos tudo. Aí meu sogro já entrou em ação, começou a furar as bandejas pra mim. E aí, gente, começou assim, tá? Aí eu comecei a descobrir, aí que eu fui fazer meu cadastro no Shopee. Aí eu fui procurando a alça de couro, essas daqui, pra colocar na bandeja, que eu vi a foto de uma bandeja basicamente do jeito que eu tava fazendo, que eu queria, né, fazer. E ali, daquilo ali, eu fui indo procurando e encontrei tutoriais, encontrei a base pronta, gente, furadinha. Mas nisso daí eu já tinha comprado mais de 10 caixas, tá? Nós furamos tudo, foi mais de 20 bandejas que eu fiz para dar de presente. E nisso eu fui me aprimorando, tá? Nas subidas, nos acabamentos, né, nas alças de couro e tudo mais. Só que assim, detalhe, pulei uma parte importante do processo. Depois que eu fiz, acho que as 2 primeiras, eu decidi invernizar a minha base. Assim, ó. Aí eu vi que eu precisava de passar um verniz, porque às vezes ali na mesa derramava um café, alguma coisa, essa aqui que é a bandeja maravilhosa. Derramava um café, alguma coisa, e aquele MDF ia estragar. Então eu decidi impermeabilizar, passar verniz. Então agora antes de furar, a gente invernizou tudo e aí depois eu marcava os furinhos pra fazer os furos com a furadeira. Só que daí arranhava tudo, ficava péssimo, porque a furadeira era bruta, né? Então o certo seria furar primeiro, depois invernizar. Aí aquele verniz entrava tudo pra dentro dos furos. Gente, vocês não têm ideia de como foi trabalhoso esse começo. Mas hoje eu conto com orgulho essa história. E aí, o que aconteceu? Depois, né, de um tempo, eu descobri que já vendia as bases prontas, mas nesse meio tempo foi assim, usando caixas de MDF, fui presenteando todas as tias, tá? Acho que no final de setembro, que foi aniversário do meu sogro, todos estavam reunidos lá na casa, então eu pude dar, né, para todas elas de presente. Nisso, eu também ensinei para uma das tias que estava fazendo crochê. Na verdade, eu acho que eu comecei essa coisa de voltar a fazer crochê porque ela estava fazendo, aprendendo também, ela estava fazendo uns tapetes de banheiro, eu acho bem que foi isso. Assim que me deu aquele despertar, né, de voltar a fazer crochê. E aí, eu ensinei pra ela fez várias bandejas também, foi muito legal, ela ia lá de tarde lá em casa, a gente ficava literalmente crochetando juntas, a tia Lídia, foi bem legal. E assim eu fui me aprimorando, né, no meu ateliê. Comecei aprimorando no meu ateliê, não, fui aprimorando fazer as bandejas. E aí, cada bandeja que eu fazia, era claro que eu postava foto, né? E aí as minhas amigas começaram a falar, nossa, que linda, você tá vendendo? Eu não, tô só fazendo de presente e tal. Ah, mas vende, quanto você me vende? Eu quero. Resumindo, assim comecei a vender. Eu falei, já que as pessoas estão querendo, eu nunca fui muito boa vendedora. Assim, para eu te empurrar uma coisa. Mas eu sempre fui uma boa prestadora de serviço, sempre disse isso. Então, assim, já que as pessoas querem, vou me especializar e vou fazer. Aí pronto, decidi abrir o meu ateliê. Aí eu comecei a pesquisar no Instagram tudo sobre fio de malha, as crocheteiras, descobri várias que eu achava uns trabalhos lindos, fui me inspirando. Aí encontrei bandejas também, os suplás, as bolsas, enfim, várias coisas. Montei ali o meu catálogo, comprei ali as coisinhas iniciais, etiquetas, as embalagens, o carimbo ali mandei fazer da minha marca. Várias coisinhas para começar mesmo, que eu já queria começar, né, de um jeito organizado. E assim começou. Peguei os primeiros pedidos das bandejas, logo que eu comecei a divulgar o Instagram, abri o Instagram, não tinha ninguém, 0 seguidores. Aí muitos dos meus primeiros clientes foram as minhas amigas lá dos Estados Unidos, né, minhas clientes da depilação. Então elas encomendavam, eu mandava aqui para casa de parentes ou amigos que estavam indo para lá e levavam para elas. Depois eu consegui uma pessoa para levar, mandei já 2 remessas lá para Utah, foi para Flórida, tem no Wisconsin, tem em várias partes dos Estados Unidos também as coisas do Tramê.
E de lá pra cá eu só fui crescendo, né? Em dezembro, em novembro, numa dessas remessas, eu fiz a minha primeira bolsa. Eu não tinha feito bolsa ainda, eu tava só fazendo coisas de decoração de casa. E foi aí que eu tive o pedido da minha primeira bolsa. E assim, eu sempre, desde que eu comecei, eu quis fazer um nicho só de home decor. Mas eu coloquei umas bolsas lá, né? Só que assim, gente, bolsa viralizou, a galera pira em bolsa. E daí quando eu fiz o vídeo viralizou lá no Instagram. Postei o vídeo, eu acho que em novembro, quando foi no final de dezembro, aquilo estourou. Eu fui ganhando seguidores, eu acho que eu saí de 3.000 seguidores. Em menos de um mês, assim, eu tava, sei lá, com 5.000 seguidores. Em março, início de março, eu fiz 10.000 seguidores. Então, assim, eu comecei em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 6 meses eu fiz 10.000 seguidores lá no Instagram. Graças a 2 vídeos que viralizaram, eu simplesmente colocando as coisas dentro dessas bolsas. Inclusive, eu tenho aqui delas, que eu vou entregar, vou mostrar pra vocês. Essa aqui, a Clutch Dani, foi uma clutch que surgiu dessa daqui, que já tá até embalada, eu vou mostrar pra vocês pra entregar. Primeiro eu fiz essa, que foi pra Alana, lá de Utah. Ela me pediu exatamente essa nessa cor. E aí eu postei, a Dani viu e ela falou, eu quero também, só que eu quero no fio de malha, eu quero um pouquinho maior, eu quero em 2 cores, e a gente foi desenvolvendo juntas ali, e aí saiu essa daqui, a alcinha dela tá aqui dentro. E essas 2 bolsas, assim, viralizaram lá no meu Instagram e me trouxeram aí muitos seguidores, né, graças a Deus. E também muitas artesãs querendo videoaula, muita gente querendo videoaula. Foi uma loucura que eu tive que, assim, 2 dias gravar fazendo outra bolsa e postei um tutorial gratuito lá no Instagram, com vídeos acelerados, porque não dá, né, gente, pra poder postar vídeo muito longo lá. E aí, a galera pirou, queria detalhado. Eu falei, gente, mas eu não sei ensinar. Ah, vai saber. Aí eu falei, não, já que as pessoas querem, mais uma vez, né? Já que as pessoas estão pedindo, eu vou fazer. Aí gravei fazendo outra bolsa igual, para poder fazer a videoaula. E assim nasceu também, né, a primeira videoaula do Tramê Ateliê, que foi da Clutch. Primeiro eu fiz ela em fio de malha, agora recentemente eu atualizei com mais uma versão no fio náutico, fazendo exatamente nessa cor aqui que eu mostrei pra vocês, com 2 técnicas diferentes, a técnica do envelope e a técnica do espiral. Eu mostro lá, tem lista de materiais completos, se você quer fazer. Eu tenho outras peças também, outras bolsas, tenho também a bandeja, tem suplá. Então, são videoaulas avulsas, né, com receitas ali simples de fazer. Se você já tem alguma noção de crochê, você vai conseguir fazer. Eu tô preparando um vídeo aqui pro YouTube, para uma sequência de vídeos para te ensinar a fazer do zero, tá? Desde a primeira correntinha, a primeira laçada, para você conseguir aí fazer então as videoaulas. E também pretendo trazer tutorial gratuito aqui também para vocês no YouTube, tá, gente? Então, foi assim, comecei dessa maneira, tá? Eu não tenho meu espaço físico, porque eu tava morando lá com a minha sogra, e daí de lá pra cá, agora eu estou morando aqui em Santa Catarina, me mudei agora em março, a gente tá trazendo a mudança aos poucos, e eu vou montar, então, agora oficialmente o meu ateliê aqui. Enquanto isso, seguimos aí no ateliê itinerante, pra onde eu vou, ele vai comigo. Então, agora eu tô viajando na quarta-feira, hoje é segunda, eu vou levar comigo tudo, vou continuar gravando pra vocês todo o processo de produção das encomendas, tá certo? E vou trazer tudo aqui pra vocês, tá? Então, essa foi a história do meu retorno ao crochê depois de muitos anos, do início aqui do Tramê Ateliê. Qual foi a primeira peça, qual foi a peça que estourou aqui as minhas visualizações lá no Instagram e que me deu, né, a ideia de trazer aqui o meu conteúdo para vocês no YouTube. Que aqui a gente pode conversar mais tranquilamente, sem tudo muito rápido, aquelas coisas com mais calma, e a gente pode sentar e crochetar juntas. Então, gente, ó, terminei aqui o meu rolo com essa parte aqui que eu fiz de crochê todo em ponto baixo, enquanto a gente conversava aqui nesses 20 minutinhos. Quero agradecer vocês por estarem comigo nesse vídeo. Se você tem algum comentário, quer me contar a sua história, né? Se você tem alguma curiosidade, se você veio lá do Instagram, quer deixar aqui um comentário pra mim, eu vou adorar ler e responder você. Muito obrigada por me assistir e até o próximo vídeo.